O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, tomou Jesus a palavra e disse: Vinde a mim todos vós que estáis cansados e fatigados sob o peso dos vossos fardos, e eu vos darei descanso. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrareis descanso, pois meu jugo é suave e meu fardo é leve. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Boa tarde mais uma vez. Como assim, padre? Se o fardo é leve, por que então que hoje nós estamos celebrando a morte de uma pessoa tão cruel? Se a gente for olhar para a história dos primeiros mártires da igreja, principalmente as mulheres, praticamente as histórias são as mesmas, mas a forma de perder a vida por causa de Jesus, diferente. Santa Inês, Santa Bárbara, Santa Luzia, Santa Ágata e tantas outras santas que deram a vida por causa de Jesus. E você vai ver a história de cada uma delas, elas têm praticamente a mesma história. Elas fizeram, diante de Deus, um compromisso de fidelidade, de viver a castidade, e muitas delas, quando o seu pretendente sabia história, se revoltava. E era o tempo em que a igreja estava sendo perseguida pelos imperadores. E assim a história hoje de Santa Luzia. Mulher linda, bonita. O pai morreu muito cedo. E ela foi criada pela mãe, a mãe cristã, educou Santa Luzia na fé cristã. Isso lá no terceiro século, viu? Então, tem muitos anos atrás. Só que ela tinha feito um compromisso diante de Deus, que ela queria ser por inteira de Jesus. O marido, quando soube disso, não gostou, ou melhor, o noivo, entregou Santa Luzia para o governador, falando que ela era cristã. Antes ele até tentou, falou, olha, se você desistir desse negócio que você fez aí, eu vou casar com você, não vai acontecer nada. Mas se você continuar com esse pensamento, eu vou te entregar. E assim aconteceu. O imperador, deixa eu ver o nome dele aqui que eu esqueci, Diocleciano. Ele estava fazendo uma limpa, matando um monte de cristão. E assim aconteceu. Levaram Santa Luzia até ele. E olha que coisa, minha gente. Quero abrir aqui um parêntese, viu? Como a história de uma santa pode tocar a vida da outra pessoa. Santa Ágata, que eu falei para vocês, ela também era uma santa que tinha morrido há pouco tempo. Ela praticamente morreu com a Santa Luzia. Mas o sofrimento de Santa Ágata também, desculpa aí, viu, mulheres, é terrível, né? Ela morreu com os seus carrascos arrancando o seio de Santa Ágata com uma espécie de prendedor. Prendeu e puxou os dois seios de Santa Ágata. Então eu sempre falo isso, você que tem alguém que você conhece que está sofrendo do câncer, alguma doença nas mamas, pede a intercessão de Santa Ágata. Ela morreu assim. Então, para a mulher sabe a dor que é quando bate, né? Ela pensou perder, arrancar os dois seios.
E Santa Luzia, por que tem uma coisa ligada à outra? Porque a mãe de Santa Luzia estava doente. E ela foi até a cidade onde o corpo de Santa Ágata estava enterrado. E ela tinha na cabeça, se a minha mãe tocar lá o túmulo de Santa Ágata, ela vai ficar curada. Ela estava sofrendo há muito tempo de uma hemorragia. Só que antes de acontecer isso, Santa Ágata aparece para Luzia e diz: por que você está pedindo para mim? Se a tua fé já salvou, já curou a sua mãe. E a partir daquele momento, a mãe de Santa Luzia ficou curada. Uma santa encontrando a outra. Olha que beleza, né? Uma já estava diante de Jesus e a outra estava ali. E não sabia o que estava esperando a vida dela ainda. Voltando ao que o padre estava dizendo. E aí ela foi levada diante do imperador. E ele tentou também tirar aquela ideia da cabeça dela. Com maldade, sabe onde é que ele mandou levar Santa Luzia? Ela queria guardar a virgindade. Ele falou, mandou levar para o prostíbulo, para que os homens mexessem na pureza de Santa Luzia. Mas diz a história que veio uma força tão grande sobre ela, que nem 10 homens conseguiam levantar ela do chão. Ele ficou com tanta raiva, pegou um óleo, mandou esquentar um óleo quente, um azeite, e jogou em cima de Santa Luzia. Mas por graça de Deus não aconteceu nada nela. Ele ficou com mais raiva ainda e mandou arrancar os olhos de Santa Luzia. Olha só, né? Uma perdeu os seios, a outra perdeu os olhos. Mas ela continuou e não voltou atrás até quando morreu. Por isso ela é a santa que a gente deve pedir a intercessão para aquele que a gente tem problemas nas vistas. Santa Luzia. Por que eu contei a história dela e não comecei nem a falar do Evangelho, nem da primeira leitura? Porque aquela que encontra em Deus o consolo, aquele que encontra em Deus, em Jesus, o consolo, pode passar por dificuldades, por martírio. E que martírio nós passamos hoje? Quantas pessoas que a gente conhece, próprias mulheres sofrendo com câncer, você vê a pessoa definhando na sua frente, não é? É um martírio. Quantas dores, problemas de saúde, dores familiares, de pais e mãe que sofrem com o filho, quantas mulheres que sofrem a dor de ver o seu esposo no alcoolismo, ou ao contrário, o esposo que vê a esposa no alcoolismo, e tantas dores. É um martírio hoje. Mas quem está em Deus, quem está na graça de Deus, que pede a força a Deus, vai passar por essa dor, mas está firme, em pé. Alguns mártires, como Santa Luzia, Santa Ágata, que provavelmente ficou sofrendo a dor terrível, não é? Santa Cecília, como é que eu esqueço de Santa Cecília? Que teve o pescoço cortado e ficou 3 dias viva, cantando, louvando a Deus. As pessoas iam até ela para consolar, saía de lá consolado. Porque ela encontrou isso aqui que a gente ouviu no Evangelho, vou repetir para você. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vós encontrarei descanso. Pois o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Como é que você contou uma história terrível dessa para mim, padre? Está falando que isso é leve? Só quem entende isso é que tem um coração voltado para Deus. Só entende isso
Quem está em intimidade com Deus, porque se a gente for olhar a ciência, as lógicas humanas, isso é loucura. Isso é coisa de doido. Mas quem está em Deus, quem segue e quer seguir, como Jesus disse, pega a tua cruz de cada dia e... Como é que ele está mudando pegar a cruz e está falando que o fardo é leve? Só entende isso quem está em Deus. Só entende isso. E aí eu quero dizer, quantas vezes o padre vai aos hospitais e a pessoa fala, vai lá dar unção, padre, porque a pessoa está perto de partir. E algumas pessoas eu cheguei a ver, a conversar, a pessoa ainda estava falando, e a pessoa sofrendo ali, mas me traz uma paz. Porque você percebe que a pessoa está em Deus. Quando chega o padre, a pessoa poderia ficar desesperado, né? Nossa, agora eu vou morrer mesmo. Ai, padre, que bom que o senhor veio. E você vê a paz que a pessoa está. E algumas eu tive experiência de conversar, dar unção, 8 dias depois, 5 dias depois, partir. Porque a pessoa tinha entendido isso aqui. Estava vivendo esse fardo, que não é fácil. Mas só em Deus a gente encontra força. Já disse aqui várias vezes e repito. Quando a gente perde um ente querido, não existe na farmácia nenhum remédio, não é? Não tem. Você pode dar um remédio para a pessoa ficar ali, uso até essa palavra, grogue, mas depois a pessoa vai sofrer. Então, às vezes, é melhor você deixar a pessoa chorar, derramar ali seu sofrimento no choro, do que depois. Porque a pessoa não vai ter consciência do que está vivendo e depois vem problemas. Mas só entende isso, repito, várias vezes isso para ficar gravado no seu coração. Quem encontra Jesus, quem segue Jesus, como a gente ouviu na primeira leitura, repito esse finalzinho, que é tão bonito, tem até música, né? Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, criam asa como as águias, correm sem se cansar, caminham sem parar. Olha que coisa, hein? Quem confia no Senhor, quem coloca a sua esperança em Deus. Fiquemos de pé. Antes que o tempo passe, que já está correndo, o padre vai fazer a oração a Santa Luzia. Você que está aqui, põe a mão nas suas vistas. Você que está em casa também, o padre vai fazer essa oração. Nós pedimos a intercessão de Santa Luzia, que ela guarde. Se você tem algum problema de vista, se for pela vontade de Jesus, pela intercessão de Santa Luzia, que a cura possa vir. Para você que quer pedir essa proteção. Ó Santa Luzia, observai a luz dos meus olhos, para que eu possa ver as belezas da criação. Conservai também os olhos de minha alma, a fé, pela qual posso conhecer o meu Deus, compreender os seus ensinamentos, reconhecer o seu amor para comigo e nunca errar o caminho que me conduzirá onde vós, Santa Luzia, vos encontrais em companhia dos anjos e santos. Santa Luzia, protegei meus olhos e conservai minha fé, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Santa Luzia, rogai por nós.